Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula nessa classe online que estamos tratando desse tema, remédios para o coração. Hoje é a 8ª aula, já caminhamos um pouquinho, eu tenho certeza que vocês estavam bem acompanhados aqui pelo seminarista Leonardo e agora eu estou de volta para contribuir e ajudar vocês. E o tema da minha aula hoje é sobre depressão. Eu dividi a aula em 2 partes. Eu vou começar essa primeira aula e na semana que vem a gente deve concluir com a segunda aula. Vocês veem que o Léo é muito amigo, né? Deixou o tema mais complexo, mais difícil para mim. E realmente falar sobre depressão é um desafio porque é algo bastante complexo, bastante divergente e bastante presente hoje na nossa cultura. Eu já li vários livros, inclusive para dar essa aula de hoje, fiz leituras de vários livros, já participei de seminários que abordavam o tema dentro do aconselhamento bíblico, assisti palestras, enfim, mas ainda o tema continua sendo desafiador. Eu espero, com a graça de Deus, ajudar você a entender um pouco mais sobre esse dilema da depressão. Eu separei a aula de hoje em 6 partes. Então eu quero começar trazendo uma breve introdução, uma palavra pastoral, depois a gente traz alguns pressupostos. Eu queria deixar de antemão esses pressupostos. No terceiro momento eu vou trazer uma definição para tentar clarear o conceito, a ideia do que é a depressão. No quarto momento a gente vai ter informações gerais, muito importante você saber como a dimensão da depressão, como tem isso afetado a vida de milhares de pessoas. Então, algumas informações. No quinto momento, eu vou trazer as causas da depressão. Eu espero encerrar essa aula de hoje trazendo os sintomas da depressão. Então, fique aqui com a gente e eu espero que você possa ser muito abençoado. Pois bem, de modo introdutório agora, eu queria dizer que enquanto preparava essa aula, eu tomei muito cuidado, eu estava temeroso com as minhas palavras para que não pudesse trazer constrangimento ou mesmo agredir pessoas que estão vivendo um momento tenso de depressão. Então, eu quero dizer aqui de antemão que eu vou procurar no máximo ser cuidadoso com as minhas palavras, porque a nossa intenção não é trazer mais peso ou culpa. Se você está vivendo dias difíceis, passando por uma depressão ou vivendo um tempo agora de instabilidade emocional, as nossas aulas aqui, esperamos assim que seja para contribuir, para trazer instrução, para relembrar você o Evangelho, tá bom? A nossa intenção é ajudar, é servir ao corpo de Cristo, apontar alguns caminhos e tentar trazer alívio para você. Então, eu tomei bastante cuidado, mas se eu escorregar aqui, eu queria que você considerasse que não é a nossa intenção trazer qualquer peso sobre a sua vida, mas é trazer alívio, refrigério, ensino e uma reflexão. Tá? Nós que servimos no Ministério de Aconselhamento Pastoral e de Ensino, a gente precisa tomar muito cuidado porque realmente nós estamos lidando com vidas, com as emoções. Em alguns momentos, essa tarefa é difícil porque a gente tem que falar algumas verdades, tem que trazer um certo confronto, mas a gente precisa sempre lembrar também que isso deve ser feito com misericórdia, com amor, com paciência e, sobretudo, com responsabilidade, porque estamos lidando com vidas, com as emoções, com pessoas que estão vivendo dias complexos, momentos de dores profundas na alma. Então a gente temos procurado aqui em todas as aulas com responsabilidade ensinar a palavra de Deus, a verdade, para te ajudar. Então eu espero que isso possa trazer instrução e bênçãos para a sua vida. Minha segunda consideração nessa introdução é que o tema, além de complexo, difícil, é um tema abrangente, mas de diferentes vertentes. A psicologia e a psiquiatria, que tem tentado ajudar pessoas, que tem a área da ciência que atua cuidando de pessoas
com depressão, mesmo a psiquiatria e a psicologia também têm áreas distintas de abordagem para o caso da depressão. Por exemplo, dentro mesmo da psicologia, você tem abordagens comportamentais, abordagem de psicanálise, abordagem sociohistórica, abordagem cognitiva, são diferentes abordagens. Talvez você vá em um psicólogo e ele trabalha uma abordagem, você vai em um outro. Então, dentro mesmo da ciência, dentro mesmo desses profissionais, não há uma coesão, não há muitas vezes uma harmonia. Então, há diferentes perspectivas. Por que eu estou dizendo isso? Porque também dentro da teologia você vai ver diferentes abordagens. Então você, talvez nesse mundo da internet, viu um vídeo aqui de um pastor ou de um pregador aqui e você viu linhas diferentes e talvez isso trouxe até confusão para você ao invés de esclarecimento. É porque existem linhas de abordagens teológicas diferentes. Eu não quero entrar nessas áreas, nessa aula, eu quero trabalhar muito mais uma questão pastoral, uma questão muito mais de informação e, na segunda aula, como eu disse, trazer aplicações, trazer o remédio que nós estamos sugerindo, que é o Evangelho. Nessa primeira aula, apesar de eu não entrar na questão teológica, não abordar os textos bíblicos, não abrir um texto bíblico, eu vou fazer uma leitura de várias situações, mas eu estou fazendo essas leituras a partir de uma posição teológica, não psicológica e não da parte da psiquiatria, tá bom? Então, isso seria, acho que, importante eu informar você. Vou trazer citações de psicólogo, trazer informações de psiquiatras e etc., mas eu queria te informar sobre isso. A parte 2 dessa aula, então, aqui são os meus pressupostos. Eu quero partir de um pressuposto aqui que eu não acredito numa visão que para mim é equivocada, que afirma que um cristão verdadeiro não pode ter depressão. Eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas algumas linhas teológicas de algumas igrejas ou de alguns teólogos ou de algumas posições afirmam que um cristão verdadeiro não pode ter depressão. Eu discordo totalmente dessa posição e eu poderia citar para você, talvez, pessoas que estão próximas a mim, que eu vejo a mão de Deus, eu vejo o fruto da fé cristã na vida delas e passam ou passaram por depressão. Mas eu queria relembrar a você do grande pregador, o príncipe dos pregadores, um pastor batista de Londres, o conhecido Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon viveu um longo tempo da vida dele com depressão. Ele foi também afetado por isso. E certamente Charles Spurgeon era um homem de Deus, um homem fiel a Deus, um pregador que amava o Senhor, amava a palavra, um homem que viveu uma vida de piedade. Mas a sua vida tem essa marca também, que ele viveu momentos de depressão. Veja essa citação do Charles Spurgeon. Eu retirei desse livro aqui. Na próxima aula eu vou recomendar alguns livros, mas esse é um livro muito bom da editora Fiel, Depressão de Spurgeon, Esperança Realista em Meio à Angústia. Então eu tirei essa citação aqui para trazer apoio para esse meu pressuposto aqui, que eu não acredito nessa ideia que um crente verdadeiro não possa passar por depressão. Abre aspas, Charles Spurgeon. Sou o alvo de depressões de espírito tão assustadora que espero que nenhum de vocês jamais tenha que passar por tais extremos de escuridão da alma. Fecha aspas. Então aqui o Charles Spurgeon está relatando que ele viveu dias tão tenebrosos, dias tão difíceis, dias de escuridão da alma, dias de depressão, que ele mesmo não queria que outros viessem a passar por isso, por tamanha dor. Então, aqui no meu primeiro pressuposto, quer dizer que então homens, mulheres, servos e servas do Senhor, tementes ao Senhor, que amam a Jesus e a sua palavra,
também podem ser afligidos pela depressão. O meu segundo pressuposto aqui que eu queria compartilhar com você é que eu também não acredito que apenas psiquiatras e psicólogos são os únicos que devem tratar da depressão. Dentro da ciência, dentro da medicina, os psiquiatras e os psicólogos são aqueles que atuam nessa área. Mas eu gostaria de acrescentar aqui a questão também do conselheiro bíblico do pastor. Porque muitas vezes a depressão é enfermidade e tem que ser tratada de maneira médica, mas também há alguns momentos que a depressão é uma questão espiritual, é algo do coração, ou pode até estar envolvido um pecado. Perceba, eu não estou dizendo que toda depressão é fruto de pecado, mas em algum caso sim. Há casos que as pessoas estão entrando ou estão vivendo na depressão, que são questões profundas da alma, do coração, que devem ser tratadas de maneiras espirituais, com a palavra de Deus, com aconselhamento bíblico. Então eu acho um erro, um equívoco as pessoas acharem que apenas psiquiatras e psicólogos são aqueles que devem tratar das questões sobre a depressão. Não, eu incluiria aqui, como eu disse, conselheiros bíblicos, pastores, pessoas que também possam ajudar nesse diagnóstico, mas também que possam ajudar no tratamento, atuando nas áreas que eles, os pastores e conselheiros, foram preparados e autorizados por Deus. Psicólogos e psiquiatras não têm condições, não foram autorizados pelo próprio Deus para tratar as questões espirituais. E eles nem querem isso, eles tratam a questão médica. Mas eu repito, há momentos que na depressão não é apenas as questões médicas. Há momentos na depressão, falando diretamente aqui, ou especificamente ao povo de Deus, que são questões do coração, questões espirituais. Devem ser tratadas por conselheiros bíblicos, pastores que atuam na palavra de Deus. Eu trouxe aqui ainda algumas lamentações, assim como Jeremias tinha as lamentações de Jeremias, aqui são as lamentações de Flávio. Minha primeira lamentação, eu lamento profundamente que alguns pastores, ao invés de se dedicarem à palavra de Deus e ao conhecimento da ferramenta do aconselhamento bíblico, eles estão partindo para a psicologia. Então, eu lamento, é uma visão pessoal, lamento profundamente pastores querendo ou se inteirando ou se dedicando mais à psicologia para poder resolver questões espirituais. Não faz sentido, a meu ver. Então eu lamento por isso. Também lamento por tantos pastores não darem a importância ou não se prepararem, não buscarem conhecer mais de como usar ferramentas no aconselhamento bíblico. Eu acho que os pastores devem investir no conhecimento da Escritura, mas investir também em preparo para que possa ser bons conselheiros bíblicos, para ajudar o povo de Deus que porventura esteja ou virá passar por momentos de depressão, aonde o conselheiro, o pastor, deve atuar e ajudar. Lamento ainda que muitos cristãos, antes mesmo quando estão indo para talvez ter um diagnóstico, indo para ter uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo, eu lamento desses membros das igrejas não considerarem uma conversa pastoral antes. Muitos cristãos já vão direto ao psiquiatra, ao psicólogo, e perdem talvez a bênção de uma conversa pastoral, talvez os conselheiros bíblicos orientarem e até mesmo ajudarem eles a um diagnóstico, se aquilo que ele está passando, se aquelas dificuldades e problemas emocionais vêm de algo talvez genético do corpo, ou se talvez é o momento que a pessoa está vivendo ali. Eu lamento. Então muitos crentes vão diretamente a esses profissionais sem considerar a possibilidade de ouvirem seus líderes, seus pastores.
É bem verdade que muitos pastores estão despreparados para isso. É bem verdade também que muitos pastores colocam essa parte de lado. Quando os seus membros os procuram, eles já mandam direto para esses profissionais. É lamentável, porque muitos crentes, então, vão direto por esse caminho, ou a busca de um profissional, ou até mesmo buscando a saída diretamente na medicação, sem talvez checar se aquilo que eles estão passando não é talvez uma questão que envolva a espiritualidade. Eu lamento profundamente e eu espero que, se você é aqui da nossa igreja, membro da nossa igreja, você possa considerar isso. E por fim, lamento também, lamentações de Flávio, lamento ainda que alguns pastores acreditam que a depressão deve ser cuidada apenas no gabinete. Não sei se você sabe, mas alguns pastores acreditam que a depressão deve ser apenas a atuação do pastor. Então, nada dos profissionais, nada de psiquiatra, nada de medicação, nada de psicólogo, somente Bíblia e oração resolve o problema daqueles membros ali. E muitas vezes a questão da depressão extrapola a questão da espiritualidade. Então eu lamento quando alguns pastores, então, na minha percepção, numa visão equivocada, acha que tudo pode ser resolvido ali dentro do gabinete. Não, eu acredito que Deus, em sua graça, permite que a gente possa usufruir de outros conhecimentos fora, para que a gente possa trazer bênção na vida do seu povo. Todos vocês, ou muitos de vocês, sabem que eu tenho alguns pés atrás com alguns aspectos da psicologia, sabem que eu considero muitas coisas, mas eu também acho que tenho uma visão de saber que nem todas as coisas se resolvem através do aconselhamento bíblico. Algumas coisas são resolvidas nessa questão da depressão por profissionais que Deus deixou aí para nós. A medicina que Deus deixou aí para nós, que pode nos ajudar. Há exageros? Sim, há exageros. Mas não é o caso que a gente vem a falar agora. Deixa eu partir então para uma definição. A gente está falando sobre depressão e aí então eu queria trazer uma definição, o que é depressão. Eu pesquisei, eu estudei, vi algumas definições muito simplistas, algumas outras muito complexas, muito acadêmicas. Então o que eu fiz, eu juntei um pouco aqui, um pouco ali, peguei ali e tentei trazer isso aqui para você. Eu queria que você acompanhasse na tela esse mix que eu fiz aqui de uma definição. Ela está um pouquinho ampla, mas é para ajudar você a entender. E eu vou depois dissecar isso aqui em duas partes, tá bom? Então, acompanha comigo aqui essa definição. Depressão é o transtorno de humor que predomina consideravelmente um conjunto de sintomas como tristeza, ansiedade, angústia e desprazer com as coisas da vida. Esses e outros sintomas, perdurando por algum tempo, podem ser considerados um quadro depressivo. Isso levará o indivíduo a prejuízos na vida social, ocupacional e um significativo descontrole emocional e físico, assim como trazendo sofrimento e dor na sua vida. Então, essa é uma definição de depressão. Você falou, pastor, o senhor falou que ia descomplicar, mas parece que complicou mais o negócio. Eu explico, segura aí. Deixa eu dividir essa definição em duas partes, então. Primeiro, depressão, o transtorno de humor que predomina consideravelmente conjuntos de sintomas. Os sintomas, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas geralmente os sintomas que estão envolvendo essa alteração, esse transtorno na vida de uma pessoa, esse transtorno emocional, envolve alguns sintomas, como tristeza, ansiedade, angústia e um desprazer da vida. A pessoa perde o prazer de viver, perde o prazer de fazer coisas que outrora eram coisas que traziam alegria, prazer na vida dela, ela perde totalmente isso. E isso, então, predomina consideravelmente. Esses sintomas, então, esses sentimentos estão presentes na vida da pessoa. A segunda parte dessa definição é que os sintomas
perduram por certo período de tempo. Então, esses sintomas de tristeza, angústia, desprazer, vai perdurando, vai tendo mais tempo na vida das pessoas. E isso é considerado, então, pelos médicos, um caso ou um quadro depressivo. E isso traz prejuízos para a vida da pessoa. Então, perceba, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade começa a afetar a pessoa, não vai embora, continua, permanece ali em longo prazo e isso traz prejuízos incalculáveis na vida das pessoas. Prejuízo na vida social, as pessoas vão se isolando, as pessoas vão ficando distante uma das outras, ocupacional, a pessoa vai perdendo talvez desejo para trabalhar, vai tendo um rendimento menor no seu trabalho, vai afetando também a área familiar, vai afetando inclusive a área espiritual de alguém, de um crente no caso. Então isso traz sofrimento, traz dor na alma. Então, tentando aqui dar uma resumida, isso é depressão. Quando esse transtorno chega na vida de alguém, trazendo consigo esses sintomas que eu acabei de citar e trazendo prejuízos na vida da pessoa, afetando a pessoa em diversas ou em todas as áreas da vida dela, seja física, espiritual, emocional, social, familiar e etc. Mais uma vez, uma citação de Charles Spurgeon, abre aspas, diz assim: eu sei pessoalmente que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compara à desolação e à prostração da mente, coração, alma. O que Charles Spurgeon está dizendo aqui é que não há nada no mundo que aconteça no nosso físico, a dor física, segundo ele aqui, não pode ser comparada com a dor da alma. Isso é bom a gente lembrar que pessoas que estão passando por depressão estão sofrendo na alma. É bem verdade, eu vou mostrar isso daqui a pouco também, que isso atinge o físico das pessoas, mas a dor da alma é intensa. E há muitos momentos que talvez nós olhamos pessoas com depressão e a gente não considera isso. A gente dá muita importância para a dor física. Alguém está com dor de dente, alguém está com dor na coluna, nas costas, a gente corre para atender. Mas muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo com dor na alma e a gente nem se importa. Fica esse alerta, fica essa chamada de atenção para todos nós. Caminhando mais um passo, a quarta parte da minha aula hoje aqui é algumas informações. Em todo o mundo, estima-se que são mais de 300 ou 350 milhões de pessoas de diferentes idades que sofrem com esse transtorno. Mais de 350 milhões no mundo inteiro sofrem do transtorno da depressão. É muita gente. E é um número altíssimo. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país do mundo com o caos da depressão. O primeiro é os Estados Unidos e logo abaixo vem o Brasil. Ou seja, nós temos muitos e muitos casos de depressão em nosso Brasil. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro afirmou que nesse período da pandemia cresceu-se 90% os casos de depressão nas famílias brasileiras. Isso é de lamentar. Isso deve ser motivo, inclusive, da nossa oração. É por isso que nós estamos ministrando, dando essas aulas aqui, porque tem sido algo que tem atingido crentes e descrentes, os que estão próximos e os que estão distantes, conhecidos e desconhecidos. Ainda algumas informações dizem que as mulheres são mais afetadas do que os homens. A OMS vai dizer isso. Mulheres são mais afetadas do que os homens. Muitos dos casos da depressão severa, porque há níveis diferentes da depressão, a depressão severa, os grandes casos de suicídio vêm de pessoas que estão vivendo ou viveram esse período tenebroso
de depressão. Ainda a OMS informa que nos próximos 20 anos, é uma projeção, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, ultrapassando os casos de câncer e de doenças cardíacas. É alarmante, isso é preocupante. Em 20 anos, a depressão vai ser a doença mais comum no mundo inteiro. E ainda segundo a OMS, a depressão será também a doença que mais gerará custos econômicos e sociais para os governos devido aos gastos com tratamento. Os governos vão gastar muito mais para cuidar de pessoas que estão vivendo os transtornos emocionais como depressão. E nós também. Então, a sociedade também vai se gastar muito mais dinheiro tratando dessa enfermidade. O doutor Saxena, não sei se essa é a pronúncia correta, do Departamento de Saúde Mental da OMS, diz o seguinte, abre aspas, nós poderíamos chamar isso, ele está se referindo à depressão, de uma epidemia silenciosa, porque a depressão está sendo cada vez mais diagnosticada e está em toda parte e deve aumentar em termos de proporção enquanto a ocorrência de outras doenças está diminuindo. Ou seja, confirmando aqueles dados da OMS dizendo que há de aumentar os casos de depressão. Nós precisamos estar atentos a isso, alertas a isso, mas devemos também buscar nos prevenir, mas também devemos buscar entender um pouco mais e como nós podemos usar os recursos que Deus tem nos dado. A palavra de Deus, o Evangelho, para a prevenção, mas também para o tratamento. Mas a gente vai conversar sobre isso mais na segunda ou na próxima aula. Eu entro agora aqui nas causas da depressão. Perceba, causas. Assim como muitos transtornos emocionais, a depressão não tem uma única causa específica. Muitos fatores podem influenciar no desenvolvimento do problema, como questões genéticas, aspectos da história da vida das pessoas, como traumas e situações sociais, econômicas e etc. Então não existe uma causa. Existem muitas causas que podem levar um indivíduo, uma pessoa, à depressão. E quando nós estamos falando sobre as causas, há uma problematização, uma discussão que vem sobre a mesa, do tipo assim, depressão é causada pela falta de serotonina, uma química no cérebro, ou apenas é uma questão emocional? Esse tipo de discussão é frequente quando nós estamos falando de depressão. É apenas os sentimentos ou é falta de alguns hormônios na mente ou no cérebro da pessoa? E ainda, depressão é causada por problemas espirituais ou por questões genéticas? Essas dúvidas, esses questionamentos aparecem e as pessoas parecem que querem então uma causa. O doutor e psiquiatra Marcelo Alevato vai dizer que essa dicotomia de causas definidas já foi superada, segundo ele. Há uma junção de diferentes fatores. O que o doutor Marcelo, psiquiatra, está dizendo aqui que não é uma causa, um fator, são diversos fatores. Isso pode ser genético, pode ser causas emocionais, pode ser questões hormonais e no nosso caso, crentes em Jesus sabemos que também podem ser questões espirituais. Então, as causas são diversas. Ainda no livro que eu falei para vocês, vou recomendá-lo na próxima aula, trabalha aqui algumas causas, mas de modo particular as causas que vêm por meio das circunstâncias da vida. Não da genética, não da questão hormonais do cérebro, mas da questão das circunstâncias, do nosso dia a dia. Segundo também os especialistas que vão dizer que há diferentes tipos de depressão, a depressão mais comum é chamada depressão melancolia.
Existe a depressão pós-parto, por exemplo, depressão de diferentes momentos, de diferentes circunstâncias. Mas, segundo especialistas, essa depressão melancólica, geralmente, ela é pelas questões que nos rodeiam da vida. E aqui no livro do Charles Spurgeon, eu identifiquei algumas, eu queria compartilhar com você. Primeiro, decepções. Traição por parte do cônjuge, ou por membros da família, ou uma decepção de uma amizade, decepção de um relacionamento. Isso pode ser uma das causas, juntando com outras, que pode trazer talvez desequilíbrio emocional e trazer uma depressão na vida de uma pessoa. Perdas e privações, doenças, a morte de um querido, pessoas que entram num período de depressão porque perdeu alguém muito querido, um pai, uma mãe, um filho, e assim por diante. Penúria, a perda de um emprego, a tensão financeira, as necessidades básicas não supridas. Pessoas entram em depressão por essas questões que estão acontecendo na vida. Nesse período de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, passaram por dificuldades e isso as levou para essas foram causas que os levaram para uma depressão. Desapontamento, sonhos frustrados, objetivos, melhor dizendo, bloqueados, tentativas fracassadas, pessoas que estavam planejando, sonhando no mundo dos negócios, antes da pandemia, fez grandes investimentos, vem a pandemia ou vem uma situação, interrompe, isso causa frustração, isso causa desânimo e isso pode ser uma das causas que as pessoas entram na depressão. Culpa, remorso, pessoas que sofrem porque fizeram mal na vida do outro, elas não conseguem perdoar, não conseguem se perdoar, vivem cheias de culpa, vivem sobrecarregada com a culpa. A culpa também pode levar à depressão. Ansiedade intensa, preocupações com o futuro, preocupações com a vida, sobre o fim da vida. No nosso caso, evangélicos, cristãos, pecados não confessados que trazem culpa, que geram ansiedade, medo, pavor. Tudo isso são causas que podem levar uma pessoa à depressão. Agora eu vejo com vocês os sintomas ou os sinais da depressão. Vamos ver primeiro os sintomas psicológicos. Tristeza persistente e baixo autoestima. Pessoas que entram nesse período de uma tristeza permanente e uma tristeza que vai se degradando, que vai somente aumentando, levando a pessoa para uma situação cada vez mais de desprazer, baixa estima. Sentimentos de culpa, como eu havia falado, e desesperança, tendência a chorar por qualquer aborrecimento, uma situação talvez pequena, mas a pessoa está tão já desequilibrada que aquilo vira algo grande e muito choro e muito sofrimento por essas questões. Tendência a isolamento, isolar da família, isolamento social, já interrompe algumas amizades. Tudo isso são sintomas. Eu preciso dizer aqui com atenção, para ser diagnosticado uma depressão, isso tem que estar acontecendo, esses sintomas, de maneira regular, frequente, por um determinado tempo, porque todos nós passamos por tristeza, todos nós temos em algum momento sentimentos de culpa, nós podemos chorar, nós podemos estar sensíveis em um momento, mais fortalecidos em outro, mas aqui na questão da depressão, os sintomas são recorrentes, constantes, marcados por um tempo determinado. Dificuldade de concentração, memória, raciocínio, todos esses são sintomas, apatia, desinteresse, falta de motivação, irritabilidade, ansiedade, angústia e, nos casos mais complexos, pensamentos suicidas. Todos esses são sintomas de pessoas que estão entrando ou estão vivendo um momento de depressão. Ainda, além
dos sintomas psicológicos, emocionais, há os sintomas também físicos, porque nós não somos apenas atingidos nas nossas emoções, nós também somos atingidos no nosso físico, porque nós somos um ser completo. Além de afetar as nossas emoções, afeta o físico também, como alguns desses aqui: insônia, pessoas que têm insônia, hipersonolência, cansaço físico, dores inexplicáveis pelo corpo, lentidão mental, lentidão física, perda ou ganho de peso, desinteresse sexual, irregularidade, no caso das mulheres, menstruais, perda de apetite e outros. Eu repito aqui, não significa que se você viveu ou está vivendo ou esse outros sintomas, que isso você tenha depressão. Agora, se você está tendo esses sintomas ao longo do tempo, é possível talvez que você esteja passando, entrando ou vivendo um momento de depressão. O correto não é você se autodiagnosticar. Isso tem sido um equívoco, talvez diante da sociedade brasileira, talvez até de maneira global, não sei, mas o que eu tenho percebido, pelo menos no nosso círculo menor, que muitas pessoas, familiar, ou seja, da comunidade da igreja, que muitas pessoas se autodiagnosticam. Elas começam a ver esses sintomas, cansaço, ver uma lentidão, está ganhando muito peso ou está perdendo muito peso, e pessoas dizem, então, eu estou com depressão. Não, nós não temos essa condição de se nos diagnosticar. Nós precisamos de um acompanhamento, nós precisamos ser orientados. No caso, você que é um cristão, eu acho que você deveria conversar com os seus pastores, com os seus líderes e talvez depois buscar uma ajuda na área médica, talvez procurar alguém que poderia te ajudar, um psiquiatra, para que você pudesse então checar e comprovar esses sintomas para ver o seu diagnóstico. O Dr. Ismael Sobrinho, psiquiatra, afirma que a grande maioria dos casos de depressão não está ligado aos fatores genéticos. Há depressões que vêm de fatores genéticos. Há uma marca isso. Isso não é maldição hereditária, viu, pessoal? Porque também na nossa genética, às vezes, a gente recebe dos nossos antepassados diabetes, problemas cardíacos, pressão alta, e aí ninguém fala que isso é maldição hereditária, mas quando talvez se fala sobre depressão, uma ideia equivocada isso, tá bom? Mas é possível pela questão da genética. Mas o doutor Ismael Sobrinho diz que 80% da longevidade é definida pelo estilo de vida e apenas 20% pela nossa genética. O que o doutor Ismael está dizendo aqui é que a nossa maneira de viver, como nós vivemos, a longevidade da vida, é definida a 80%. E apenas 20% da questão genética. Isso para diferentes e outras situações, enfermidades. Ele afirma ainda que uma das grandes causas da depressão é por causa o que ele chama de inflamação cerebral. Segundo ele, o maior gatilho para trazer essa inflamação que ele chama cerebral na depressão é o estresse acentuado e a ansiedade descontrolada. Segundo o Dr. Ismael, dizendo que quando você vive um estresse acentuado por diferentes motivos e entra num período de ansiedade descontrolada, isso vai inflamar o teu cérebro. Isso vai causar complicações aqui sobre a sua vida. Então, você talvez teve uma causa, não é por questões espirituais, não é talvez nem por outras questões, mas foi por viver um estresse acentuado, uma ansiedade descontrolada. Dr. Sobrinho ainda diz e afirma que uma pessoa com obesidade tem mais probabilidade de ter depressão. Não é pela questão de baixa estima, a pessoa vai ficar triste porque tem se tornado obesa. Segundo ele, é que a probabilidade das inflamações provocada pela má alimentação
e pela vida sedentária pode provocar a depressão. Então perceba que a maneira como a gente vive, isso pode nos levar a uma vida ou a desenvolver uma depressão. Então é muito importante, segundo os médicos, a questão de uma alimentação saudável, uma vida de atividades, para que isso possa te ajudar também a prevenir ou até mesmo no tratamento da depressão. Eu termino aqui com essa última parte, dizendo que nós temos que entender que há uma diferença entre tristeza e depressão. É bem verdade, eu acabei de dizer que um dos sintomas da depressão é a tristeza, causa tristeza nas pessoas, mas a tristeza faz parte da vida de todos nós. Todos os seres humanos, crentes e descrentes, passam por momentos, ou passaram por momentos, passarão por momentos difíceis de frustrações, de tristeza, de desânimo. Nós vivemos num mundo caído. Pessoas nos entristecem, nós entristecemos pessoas. Situações na vida nos causam tristeza. A gente não pode confundir tristeza com depressão. Tristeza é um sentimento vívido, normal na vida dos seres humanos. Inclusive, a tristeza traz benefício na nossa vida. Talvez se você estudou para uma prova e você não passou naquela prova e aí você fica triste, é normal, você não vai ficar alegre, você fica triste, mas aquela tristeza pode te impulsionar para você estudar mais um pouco mais para poder passar na próxima prova. Mas infelizmente, muitas pessoas estão confundindo tristeza e depressão. Então, hoje é muito comum a pessoa estar vivendo um momento triste e dizer, estou com depressão. Não. Tristeza é algo normal, corriqueiro do nosso dia a dia. A gente tem dias de alegria, dias de tristeza. Mas depressão não é algo normal na nossa vida. Deve ser diagnosticado, deve ser tratado, deve ser acompanhado. Nós vivemos uma geração muito frágil, na minha leitura, na minha perspectiva. Parece-me que as gerações anteriores eram mais robustas nessas questões. Hoje, a juventude, muitos moços e moças estão passando por momentos que não são tão pesados, mais leves, perdas pequenas, situações de diferentes situações pequenas que causam frustrações, tristeza, desânimo, mas eles já se entregam, parece que já se lançam. Isso também tem sido uma das causas que tem trazido ou atraído depressão para a vida de muitos jovens. Nós pais, por exemplo, precisamos ensinar os nossos filhos e ajudar os nossos filhos e a nós mesmos a viver ou a vivermos com frustrações, viver com perdas, viver, aprender, ensinando a eles que na vida se ganha, na vida se perde. Na vida, ora estamos bem, algumas horas não estamos tão bem. Na vida temos momentos de grande alegria, momentos de grande tristeza. E precisamos aprender a lidar com isso. Então a gente precisa fazer uma diferenciação. Nem toda tristeza é depressão. Mas pode ser um sintoma de maneira mais prolongada que pode te levar à depressão. Mas a pergunta é, por que essa tristeza? No caso da depressão, as próprias pessoas se sentem tristes, mas não sabem nem o porquê estão tristes. E às vezes nem há motivos para ela estar triste. Se você é um crente no Senhor Jesus, você deveria conversar. Se você vive momentos de tristeza, se você tem passado períodos de tristeza, procure um irmão, procure uma irmã, procure o vosso pastor, procure a liderança espiritual da sua vida, converse com os irmãos, busque um conselheiro bíblico que talvez possa te ajudar a tratar, a resolver, a diagnosticar por que você está vivendo esses momentos de tristeza. Isso não significa que você está entrando ou está numa depressão. É preciso conversar, é preciso abrir o coração. Talvez o ato de abrir o coração
pode ser uma grande bênção na sua vida. E a pessoa que talvez vai conversar com você pode ministrar na sua vida, lembrar os tesouros da palavra de Deus e isso sanar, isso curar, talvez aquele momento de tristeza que você está passando. Eu vou ficando por aqui então, terminando essa aula de hoje, trazendo essas informações de modo geral, e eu espero ver-te na próxima aula, que nós vamos tratar algumas questões mais bíblicas e trazer o remédio que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode nos ajudar na prevenção ou no momento da depressão, que pode ser alívio, cura para a nossa alma. Eu espero ver-te então. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe grandemente.